Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para a 23ª live da saga O Caminho do Comunicador e hoje o tema autossabotagem. Vou passar aqui uma reflexão rápida para que vocês possam parar de se sabotar com essa reflexão. Ela vai trazer basicamente 3 conceitos. Vai trazer o conceito da consistência. A consistência é a rainha, então a relação dela com a energia de ativação, a economia da escassez e o paradoxo do macaco. Então, em primeiro lugar, temos que pensar que a consistência é o mais importante para qualquer coisa que nós vamos fazer. E por que a gente se sabota? Em primeiro lugar, porque a gente cria uma energia de ativação muito maior do que a nossa capacidade de sustentação dessa energia. Então vou dar um exemplo. Eu faço o treino de 5 minutos. E uma pessoa me perguntou uma vez, por que você não faz o treino de 10 minutos? Simplesmente porque se eu colocar como 10 minutos um alvo, eu posso pensar, 10 minutos é muito. 10 minutos eu não consigo fazer. E aquilo ali me sabota. Agora, se eu pensar 5 minutos é fácil. 5 minutos eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Vou levantar aqui e vou fazer. E então, é uma coisa que sai de maneira fácil. Porque a energia de ativação para eu começar uma atividade de um treino de 5 minutos é baixa. Ela é menor que a minha energia normal, de sustentação do meu dia a dia. Quando eu penso numa tarefa muito complexa, ela tem uma energia de ativação muito alta. E o nosso corpo quer economizar energia. Então, é mais fácil não fazer. E por que eu estou falando isso? Porque essa provavelmente vai ser a minha última live no Instagram também. E aí vocês vão entender. Eu tenho a meta de 200 lives. E a gente tem que sempre pensar o que a gente está carregando junto com a gente. Qual que é a âncora que está fazendo a energia de ativação aumentar demais o nosso objetivo. O que é o principal que a gente quer? A gente pode ter várias coisas, mas a gente não pode ter sempre tudo ao mesmo tempo. E aí entra a energia, a economia da escassez, porque o nosso tempo é limitado, só tem 24 horas no dia. Posso querer fazer muitas coisas, posso querer trabalhar, treinar, estudar, ficar com meus filhos, ficar com a minha esposa, gravar vídeo, produzir conteúdo, fazer reels, fazer stories. Posso querer fazer muitas coisas, mas o tempo é limitado. Então, a gente tem que aprender a gerenciar a escassez. A escassez nesse sentido de limitação. Nossos recursos são limitados. A nossa vontade é infinita. Então, eu tenho o propósito aí de treinar, tenho o propósito de postar aí nos stories, nos reels, fazer live. E eu comecei a perceber, por exemplo, que a live, eu tenho a propósito de 200 lives. O principal que eu quero com essas lives é aprimorar minha habilidade de falar. Só que eu comecei a aumentar demais a energia de ativação delas. Porque a live era no YouTube, depois a live começou a ser YouTube mais Instagram, depois a live ficou só no Instagram, porque tá difícil fazer com 2 câmeras aqui agora. Eu mudei recentemente de casa e ainda não terminei de arrumar as coisas, enfim. Mas aí como eu já estava fazendo YouTube e Instagram, então eu gravo no Instagram, chega algum dia da semana, pego todas essas lives, subo pro YouTube. Então, perceba, o que era para ser uma live, apenas uma live, abrir e gravar, para treinar a habilidade de comunicação, começou a ter uma âncora toda junto com ela, que é esse tanto de coisa. E aí eu percebi que eu estava procrastinando, porque na hora que eu pensava em todo esse processo que eu tinha que fazer, eu desanimava. E é aí que a gente se sabota. É justamente nisso, quando a gente começa a criar uma coisa complexa demais. Quando a gente começa a criar uma coisa complexa demais e perceber que a gente está procrastinando, a gente tem que voltar lá no primeiro princípio que eu falei.
A consistência é o mais importante. Então, o que eu preciso fazer para manter a consistência? Eu preciso diminuir a energia de ativação. Eu preciso diminuir a complexidade desse projeto. Então, por isso que eu estou falando que provavelmente, até o final vocês vão entender, essa vai ser a última live no Instagram. E as lives vão continuar só no YouTube, para eu poder diminuir a minha complexidade e conseguir manter minha consistência no projeto. Que a consistência é mais importante que a complexidade. Mais importante que esse parado todo. Por quê? Porque pode ser muito bonito na teoria. Vou fazer isso, aquilo outro, com uma coisa muito complexa. Só que, se você não tiver consistência nesse seu planejamento complexo, você vai ter 0 horas de trabalho nisso aí, empregado. E no final do ano, 0 horas não vai valer nada. É melhor você diminuir a complexidade e fazer um pouco, todo dia, 5 minutos, 10 minutos. No final do ano isso vai se multiplicar em vários minutos, em várias horas, do que você ter 0 horas. Então, considerando que a gente trabalha com tempo limitado, com recursos limitados, então que a gente tem que aprender a gerir escassez. Considerando que a consistência é o ponto principal. Então a gente tem que diminuir a complexidade dos nossos projetos para que possamos conseguir manter a consistência. Se a gente vê que a complexidade está aumentando demais, é preciso a gente reavaliar e voltar, dar um passo atrás para conseguir dar vários outros à frente. Dar um passo atrás para conseguir dar 200 passos à frente. E por fim, o terceiro princípio, o paradoxo do macaco. O grande pensador Renato Amoedo diz: é mais fácil o quê? O macaco trocar a árvore de lugar ou o macaco trocar de árvore? Obviamente é mais fácil o macaco trocar de árvore. E o Instagram é uma plataforma de vídeos curtos, basicamente. Stories, reels, carrosséis. O YouTube é uma plataforma de vídeos mais longos. Então, naturalmente, na média da população, quando eles estão navegando pelo YouTube, na média, não estou falando você não, porque você pode ser diferente, estou falando na média. A média das pessoas que estão navegando pelo YouTube estão mais acostumadas ou mais disciplinadas, ou no momento que elas estão mexendo no YouTube, elas estão já esperando, exceto se elas estiverem mexendo no shorts, elas já estão esperando vídeos mais longos. É diferente no Instagram. Quando você está na caixinha YouTube, você está com essa perspectiva. Quando você está na caixinha Instagram, você está numa perspectiva de vídeos mais curtos. Vídeos mais curtos, reels, rolar feed, rolar stories, rolar explorar, etc. Então, considerando as duas árvores, é mais propício que essas lives aconteçam no YouTube. Porque depois elas vão continuar sendo assistidas de forma muito valorizando muito mais o tempo do que no Instagram. Se eu pudesse, eu continuaria fazendo nos dois, mas para diminuir a complexidade e manter energia de ativação baixa e progredir no propósito, se for para eu escolher um, acho que o mais adequado seria isso, por causa desse motivo. Então eu sei que algumas pessoas não acompanham a live durante a live, mas assistem depois e me mandam mensagens. E eu fico muito honrado e muito agradecido por isso. E recebo muitos feedbacks positivos disso. Mas essas pessoas que acompanham, que estão sempre acompanhando, talvez tenham que acompanhar no YouTube. Pode ser que no futuro eu vou mudar de ideia. Pode ser. Mas agora, no momento, é o raciocínio que eu estou chegando. Diminuir a energia de ativação, diminuir a complexidade, fazendo numa plataforma só. Manter só lá. E aqui manter só os reels e os stories. E hoje de manhã eu postei os stories também, que eu também vou ter que dar uma reduzida nos stories. Que também estava muito complexo. Treinar, postar no stories, postar reels. Então, para eu conseguir manter minha consistência, eu vou diminuir de postar o treino nos stories, ou postar só no reels e repostar no stories. Tudo isso tem uma lógica.
A lógica é manter a consistência, que ela é a rainha de todas as variáveis. E então, isso porque o nosso tempo é limitado. Eu tenho que fazer outras coisas no meu dia, né? Eu tenho meu trabalho no Corpo de Bombeiros, tenho meus filhos, esposa, enfim, meus projetos, outros projetos que eu tenho que tocar. Então acaba que a gente tem que aprender a gerenciar o tempo. E é melhor a gente fazer um pouquinho todo dia do que ficar uma coisa muito grande, muito complexa e não fazer nada. Então as lives vão continuar no YouTube. Se você tem interesse nas lives, se você está assistindo essa live por acaso, depois da live, né? Mas está assistindo aí e você perceber que acabou a continuação, ela não acabou. O projeto vai continuar lá no YouTube. Se puder, entre lá no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe. Lá a gente vai priorizar os vídeos longos e aqui os vídeos mais curtos. É mais fácil o macaco trocar de árvore do que o macaco trocar a árvore de lugar. Então, vamos lá, 3 coisas. A consistência é soberana. Então devemos diminuir a complexidade das nossas tarefas para diminuir a energia de ativação, e essa energia de ativação ser menor que a nossa energia normal, e assim a gente não procrastinar. Diminua a complexidade das suas tarefas. O que você gostaria de fazer que você não faz? Você tem como você diminuir a complexidade da tarefa? Diminuir o tempo? Tornar ela mais simples? Observe, né? O que você gostaria de fazer, que você começou a fazer, mas depois de um tempo você parou? Será que você não aumentou demais a complexidade daquele projeto? Tente dar um passo atrás. Dá um passo atrás que você vai conseguir dar 200, 300 passos à frente, apenas diminuindo a complexidade, diminuindo a energia de ativação. Segundo pilar, isso é necessário por quê? Porque por causa da energia, por causa da economia de escassez, os recursos são limitados, a nossa vontade é infinita. Então a gente tem que trabalhar dentro dessa ótica. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo de uma vez. Você pode até fazer tudo, mas durante um período de tempo você vai ter que escolher uma coisa, depois em outro período você escolhe outra coisa, e assim você consegue fazer várias coisas em tempos diferentes, mas você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então tem que ter ciência disso, para a gente não se frustrar e para a gente poder criar coisas mensuráveis e coisas factíveis. Em terceiro lugar, o teorema aí do macaco. Não adianta você querer fazer uma coisa que às vezes ela vai ser mais eficiente em outro lugar. É mais fácil o macaco trocar de árvore do que trocar a árvore de lugar. Então comece trocando de árvore e crie a sua consistência, crie o seu trabalho nisso, e aí quem sabe depois, se você tiver com muita consistência, muita força, muita energia, você consiga até trocar a árvore de lugar. Mas primeiro a gente tem que trocar de árvore. Beleza? Tamo junto. Essa foi a 23ª live do Caminho do Comunicador, que agora vai continuar só lá no YouTube. Espero vocês lá. Abraço, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. O sucesso vem dos 3 T's: trabalho, técnica. Trabalhando consistentemente, com a técnica adequada, em um tempo razoável, o sucesso vai chegar.